Ok? Então ela está inclinadona assim, ó. 30 graus está lá com a parede. Qual é a distância que a parede vai estar, né? A distância da parede vai estar apoiada no chão. Show? Vem comigo pra cá. Vem comigo pra cá. Posso apagar essa tabela, né? Já printaram. Faz figurinha, tá? Manda pra família aí no Natal com a minha cara com... Qual o nome das renas? Qual rena eu serei? Rudolph. Só conhece essa? Eu também. Vamos lá. Olha só. Então... Pô, eu tô barbudão, minha barba tá branca. De Papai Noel ia ficar ótimo, mas não achamos o gorro. Tinha mais de 10 gorrinhos daquele aqui. Não achamos. Vamos lá. Então, olha só. Exercício 1. Eu vou fazer o desenho. Mas você vai se ligar que dava para fazer essa questão sem desenhar nada, tá? Sem desenhar nada. Olha só. Eu tenho aqui o chão, tá? E tenho aqui a parede. Gente, o que se espera, tá? Que o chão e a parede formem 90 graus, tá? Isso é o que se espera. Então aqui, ó, temos um noventinha, tá? A escada tá aqui, ó. A escada, de acordo com o exercício, ela mede 5 metros e ela está formando, vou fazer de vermelho, 30 graus com a parede, não é isso, produção? Vamos voltar para cá. Ó, 30 graus com a parede, tá? Então, ó, se a escada tem 5 metros, qual é a distância da base da escada até a base da parede? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Gente, vamos chamar essa distância aqui, vou até marcar de vermelho. Tá? Dá pra ver que tá? Vou botar mais grossinho aqui. Tá? Vamos chamar essa distância de x. Olha, usando o seno, galera, a gente tem que saber o seguinte, ó. Seno de 30 graus, lembra do só que à toa, ó. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas, de acordo com a tabela, o seno de 30 vale meio. Ora, ora, ora. Então, como que eu descubro o valor de x? Ó, multiplicou cruzado, 2x é igual a 5, x é igual a 2,5 metros. Fim. Acabou a questão. Mas, viu, Gui, você disse que podia fazer sem desenhar nada. Por quê? Porque eu vim aqui na frente e falei o seguinte, ó. Oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Lembra disso? Então, ó. 2,5. Sem nada, eu não fiz nada. Eu só olhei para o triângulo e já reconheci aquela parada que eu falei. Tá? Foi ou não foi? Beleza? Então é isso. Tá? Vamos agora para a questão número 2. Que nesse momento eles já estão se perguntando, não é possível que geometria e trigonometria caiam no Enem tão fácil. Vou mostrar já já, tá? Então olha só, número 2. Opa, 2,5, hein? Acertamos, hein? Tamo com sorte, hein? Número 2. Viu que você botou a mesma questão, a mesma coisa, a mesma escada, mesmo tudo? Calma, né? Só para você entender que o contexto é o mesmo, mas as informações mudaram, né? Então eu preciso montar de novo a figurinha. Se uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical, tá? Se a escada faz 45 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é aproximadamente quanto? Olha só, gente. Mesmo desenho. Chão. Tá? E parede.
ok? De novo, 90 graus. Ó, escada faz um ângulo de 45 graus. Então aqui, ó, é 45. Aqui, ó, também é 45, tá? A escada, dessa vez, mede 2 metros. O que eu quero descobrir? Quero descobrir a distância do topo da escada ao chão. Ou seja, quero descobrir esse cara aqui. Agora eu te pergunto, eu vou usar o seno ou o cosseno? Seno ou cosseno, produção? Tanto faz. Porque como eu tenho 45 graus, eu posso usar o seno para pegar o cateto oposto ao 45 aqui, mas eu posso pegar, ó, o outro 45 e trabalhar o adjacente aqui, né? Por isso que o seno e o cosseno do 45 são iguais, tá? Então olha o que vai acontecer aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Mas, Viug, de acordo com a tabela trigonométrica, o seno do 45 é raiz de 2 sobre 2. Gente, é fácil ver que, ó, se os denominadores são iguais, os numeradores são iguais, tá? E aí tá assim, ó. Pô, Vilg, mas não tem essa resposta. Não tem. Observa, ó, não tem nenhuma raiz aqui, ó. Mas ele pede o valor aproximado. Então você tem que saber que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, João. Não é 1 metro, não. Não é 1 metro, não. Seria 1 metro se o ângulo fosse de 30 graus, tá? É raiz de 2, aí o Matheus Guerra mandou, tá? Então, raiz de 2 vai ser aproximadamente 1,4, é a letra C. Beleza? Foi? Tranquilo? Número 3. Agora eu botei uma questão, trabalhando a mesma ideia de escada, né, gente? Sobre descobrir o ângulo, tá? E aí vai acontecer uma situação que inversa do que eu já falei hoje, né? Olha só, se uma escada de 3 metros está apoiada no chão em uma parede vertical, mesma historinha, se a distância do topo da escada ao piso é de 1,5 metros, qual o ângulo agudo formado pela escada e o chão? E agora? Podemos desenhar? Ô, João, pode multiplicar cruzado, João. Mas se você multiplicar cruzado, 2x é igual a 2 raiz de 2. Então, 1x é igual a raiz de 2. Não? Vamos lá, João. Multiplicou cruzado. Divide os dois lados por 2. Acabou. Sim ou não? Foi, João? Beleza? Então, isso aqui é aproximadamente 1,4 metros. Tá? Raiz de 2, 1,4 ali aproximadamente. Na questão número 3, posso apagar essas duas? Mariana, raiz de 2 é qual número que ao quadrado vai dar 2, tá? Isso aí, John, obrigado, tá? Ele pede um valor aproximado. Então, raiz de 2 não é 1,4, ele é aproximadamente 1,4. Isso. Obrigado, pessoal. Vão me ajudando aí. Aí, temos a questão 3. A questão 3 diz o seguinte.
chão e parede. Beleza? Ó, noventinha. A escada tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó, mede 3 metros. E aqui mede 1,5. Tá? O que você aprendeu hoje? Como é que calcula o seno, né? Então aqui tem um ângulo que tu não sabe qual é. Então, ó, seno do ângulo θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa fração, gente, ela não tá muito legal, né? Como é que eu faço para tirar essa vírgula daqui? Ó, isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 30. Tudo bem? Que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? Pô, Vilg, mas eu já vi um seno que vale 1 sobre 2. É esse aqui, ó. Ou seja, se o ângulo tem o seno meio, ele é o mesmo ângulo que o 30. Ou seja, θ é igual a 30 graus. Como é que você podia fazer isso direto? Tá? Você podia lembrar do que eu falei que o oposto ao 30 graus é metade da hipotenusa. 1,5 não é metade do 3? Tá? Então, você só de olhar para cá, já era para se lembrar do que eu falei hoje. Tá? Beleza? Beleza, então vamos que vamos. Agora, vamos ver como é que isso aí... Oh, tá cagado isso aí, hein? É 30, tá, produção? Depois acerta no material deles, tá? É porque todas as outras foram letra C, o pessoal foi no fluxo, tá? Então, ó, vamos ver aqui a questão do Enem. Olha essa questão aí, ó. Para determinar a distância... Pessoal, alguém responde o Vitor aí? Vitor Cabral. Boa. Tá? Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B. Então, ó, saiu daqui, mediu esse ângulo, o barco veio. Quando ele chegou aqui, ó, o ângulo tinha dobrado, tá bom? A figura mostra essa situação. Entendi. Até aí eu entendi. Mas eu tenho que ver qual é a pergunta. Ó, suponha que o navegante tenha medido que o ângulo alfa é 30. Então, ó, se aqui é 30, aqui é 60. Beleza? E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Então, esse pedaço aqui, ó, é 2.000 metros, tá? Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será... Gente, vou voltar a situação para vocês. Quando o barco vai estar mais próximo do P? Quando o barco chegar aqui, ó, e ele estiver exatamente nessa vertical. Essa é a menor distância, tá? Faz sentido para vocês isso? Porque, ó, o barco aqui está longeão do ponto P. Ó. Aqui ele já está mais perto. Quando o barco vem andando para cá, ó, ele vai diminuindo essa distância até que ele chega aqui, bem de frente, e depois ele volta a se afastar do ponto P. Beleza? Agora, como é que eu vou transformar essa brincadeira em trigonometria? Posso fazer esse desenho e mostrar que a gente só precisa saber o que eu mostrei na aula de hoje? Sim? Então vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso.
número 1 do Enem, temos o seguinte. Trajetória do barco. Tá torto, né? Trajetória do barco. Melhorou. O barco está indo para lá, né? Aqui é o ponto A. É isso aí, tá? Esse é o desenho. Então, ó, de acordo com o exercício, esse pedaço aqui, ó, essa trajetória aqui, ela vale 2.000, tá? Esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus. Esse ângulo aqui vale 60 graus, tá? A pergunta do problema é, qual é essa distância aqui? Tudo bem? Dá para ver o que eu estou tentando calcular? Sim? Tranquilo? Beleza? Bom, agora temos esse desenho. Já entendemos que o que a gente quer é essa distância. Mas, olhando a matéria de hoje, eu não tenho nenhum valor do triângulo retângulo. Não tenho. Mas eu vi vocês já brincando aí no chat, falando sobre os ângulos internos de um triângulo. Hoje. Falaram então... Calma, Yasmin. Calma, Yasmin. Calma. Tá? Falou que é 30, Beatriz. Falou que é 30. Gente, vamos lá. Olha aqui, ó. Ó. Alfa é 30 graus, ó. Então aqui é 30 e aqui é 60. Show? Agora foi. Então, sabendo disso, eu vou descobrir, como vocês já trabalharam a ideia aí, né? Alguém já falou, esse ângulozinho aqui de cima, ó, só esse, ó, é 30 graus. Por quê, gente? Porque, ó, aqui, ó, nesse cantinho, ó, tem que ter 180. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Agora, vamos olhar para o triângulo grande. Se aqui é 30 e aqui é 90, esse todo aqui, ó, é 60. Consegue ver isso? Sim? Beleza? Se esse todo aqui é 60, gente, esse pedacinho que falta aqui, ó, é 30. Até aí, tudo bem? Tudo bem até aí? Sim? Todo mundo foi nesses ângulos que eu marquei? Agora vai aparecer um negócio muito importante. Lá no início do ano, a gente falou sobre um triângulo que tinha dois ângulos com a mesma medida, tá? Esse triângulo que tem dois ângulos com a mesma medida se chama triângulo isósceles. E ele também terá dois lados com a mesma medida. Então, olha, se aqui é 2.000, oposto a 30, ó, esse pedaço aqui, ó, também é 2.000. Tudo bem? Consegue ver isso? Beleza? Isso aqui, gente, é um triângulo isósceles. Agora, nós temos um triângulozinho exatamente igual àqueles que a gente trabalhou da escada, né? Olha para cá, ó. Você tem um triângulo, tem um 30 e um 60 e um cateto e a hipotenusa. Você escolhe o que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar
com os 60 graus. Tá bom? Então, ó, o que eu quero descobrir, ó, está oposto ao 60. Tudo bem? Então, seno de 60 graus é igual, ó, a D dividido por 2.000. D dividido por 2.000. Ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá certo? Tô olhando para esse triângulo pequenininho aqui, ó. Tá? E aí, gente, lá na nossa... Não entendi, não entendi. Fala, Isla. Fala comigo. Qual parte você não entendeu? Ó, cateto oposto e hipotenusa, tá? Ah, viu? Na tabelinha, eu me lembro que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, multiplicou cruzado. Dividiu os dois lados por 2. Mil raiz de 3. Beleza? Não, Luana, podemos fazer com cosseno também, tá? Olha só, se eu quiser trabalhar com cosseno, Luana, aqui não é um cateto adjacente ao 30? Então eu teria que fazer o cosseno de 30. Cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Foi ou não foi, Luana? Você tem que ver que eu tenho que usar o seno ou cosseno independentemente do que eu queira fazer. Por quê? Porque eu tenho que olhar o que o exercício está me dando. Se ele está me dando a hipotenusa e um dos catetos, eu tenho que ver o quê? Se eu quiser usar o ângulo oposto ao cateto, eu vou usar o seno. Se eu quiser usar o ângulo adjacente ao cateto, eu vou usar o cosseno. Foi? Fácil, né? Bem tranquila. Bom, essa é uma questão antiga, tá, do Enem. Vamos ver outra? Vamos ver outra? Vamos voltar aqui. Tchau, tchau. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó, porque ele vai me dar uma tabela trigonométrica, tá vendo? Vai me dar uma tabela trigonométrica. Então, eu tenho que trabalhar alguma coisa aqui, tem que aparecer algum triângulo pra gente ver, tá? Então, ó, a famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60 metros de altura, tá? Então a parte lateral do prédio, né? Quando o prédio foi construído, ele era vertical, bonitinho assim, né? Então a parte lateral tinha 60 metros de altura. Bom, ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal da sua fachada lateral sobre o solo, ou seja, a sua sombra quando o sol estiver lá meio-dia, né, ela tem 1,8 metro. Tá aqui, ó. A sombra do prédio, tá vendo? Beleza? Ok? Bom, feito isso, o valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo-se uso de uma tabela como a apresentada, tá? O que eu quero que você perceba, gente? Quando eu tenho, quanto maior é o meu ângulo de inclinação, tá? Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer um triângulo aqui. Ó. Imagina que eu tenho um triângulo. Aqui tem uma hipotenusa fixa. Vou botar aqui, sei lá, 10. Tá? E aqui eu tenho um cateto oposto, que no caso é 5. Tudo bem? Imagina que aqui, ó, a gente já conhece esse ângulo. Esse ângulo é quanto? 30 graus, não é?
que acontece se eu aumentar a inclinação? Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu chegar a esse ponto, ó, pra cá, o meu desenho vai ficar assim. Se aqui for 10, diz pra mim o que aconteceu com o cateto oposto. Se eu aumentar o ângulo, o cateto oposto aumenta. Ou seja, o seno aumenta. Então, quando o ângulo aumenta, o seno aumenta. Faz sentido isso para vocês? Beleza? Bom, vamos entender então como que essa questão do prédio vai trabalhar a questão do seno. Olha só. Epa! Primeira coisa aqui, ó. Questão 2. Nós temos o chão, temos o prédio que está inclinado, né? Então o prédio está assim. Não é isso? Supor que aqui o prédio entra no chão, né? Então aqui essa parte é o ângulo alfa. Tá? Aqui está a vertical que ele mostra pra gente. Tudo bem? É exatamente esse desenho que tá aí. Deixa eu ver. Ó, tá? Aqui, ó, tá vendo que tem um retângulozinho, ó? O prédio saiu um pouquinho do chão, né? É como se fosse assim. O prédio é um bloco retangular. Tá? Ah, mas o prédio vai cair, tá voando. Não, gente, o prédio ele tá enterrado, né, cara? Isso aqui é só para você ver a ideia que o prédio é um bloco, né? Então, o que eu quero que você perceba? Esse cara aqui, ó, é o mesmo ângulo alfa que está do outro lado. Tá? Tudo bem? Feixe de paralelas e aqui, ó, transversal, ok? Então eu tenho ângulos alternos internos. Beleza até aí? Professor, sou burra, explicar. Calma, o que aconteceu? O que eu pulei? Sobe um pouquinho ali para eu ver o que o pessoal perdeu. Não entendi. Não entendi. Aumentou, aumenta. Tá, vamos lá. Acho que é dessa parte aqui. Olha aqui, ó. Se você fizesse uma inclinação, tá? Se você aumentar o ângulo, você concorda que o cateto que está oposto ao ângulo também aumenta? Quanto maior é o ângulo, maior é o lado que está oposto ao dele? Sim ou não, gente? Tranquilo isso? Quanto maior é o ângulo, quanto maior é a abertura, maior é a distância entre dois pontos, beleza? Então aqui, ó. Se eu fizer isso, o tamanho está aqui. Se eu aumento isso aqui, ó, a distância aumenta. Se eu aumento, a distância aumenta, tá? A altura vai aumentando. Show? Então, quanto maior o ângulo, maior o seno. Beleza? Show. Então, o que está acontecendo em termos de valores aqui nessa figura? A tradução disso para a gente é olhar para esse triângulo aqui, ó. Tá? O triângulo vermelhinho. Por quê? Porque ele disse pra gente que aqui é 1,80 e ele disse que o prédio
tinha 60 metros, não é isso? Então a lateral do prédio é 60, tá? O prédio, quando foi construído, ele tinha altura 60. Então, quando ele inclinar, a lateral dele continua medindo 60. Beleza? Foi ou não foi, gente? E daí? E daí? O que tem aqui? Se eu olhar para esse triângulo, ó, o seno do ângulo alfa é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó, 1,80 dividido por 60. Caraca! Sinistro! Como é que eu vou fazer essa conta? Primeiro, vamos melhorar, né? E vamos escrever assim, ó. 18 dividido por 600. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Multipliquei por 10 em cima e embaixo. Isso aqui é a mesma coisa. Se eu dividir por 6, que 3 dividido por 100. Que passando para decimal é a mesma coisa que 0,03. Tá? Então, resumindo aqui, o seno do ângulo alfa é igual a 0,03. Guardou isso aqui. Tudo bem? Ah, Vigo, mas eu não entendi esse processo. Você pode só fazer a divisão. 1,8 dividido por 60, tá? Beleza até aí? Pô, Vigo, legal, mas eu não sei qual é o ângulo que tem seno igual a 0,03. Mas o exercício trouxe uma tabela, tá? Olha a tabela do exercício. O exercício trouxe essa tabela. O 0,3, galera, ele tá onde, ó? Dá uma olhada aqui nessa tabela. Se você fosse posicionar o 0,03, dá uma olhada. Aonde que ele entraria? Fala pra mim. Entre quais valores aqui, ó? Vê se o 0,03 não tá aqui, ó. Entre 1,5 e 1,8 graus. Sim ou não? Tranquilo? Então, ó, o ângulo alfa, ele está aqui, ó. Entre o 1,5 e o 1,8. Porque o seno dele está entre esses dois valores. Beleza? Ele é quase 1,8, ele é um pouquinho menos, né? Então ele está aqui na letra C, tá? Então é uma questão difícil, né? Porque eu tive que fazer o cálculo do seno, avaliar aquela figura e depois, como eu mostrei no caso da escada, né? Lembrar de uma tabela trigonométrica, que não necessariamente vai ser dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Aqui ele trouxe a tabela. Você tem que saber olhar para a tabela e comparar. Beleza? Foi, gente? Bom, agora eu deixei muitas outras questões aqui do Enem para vocês treinarem, tá? Tentei pegar bem leve, tentei fazer de um jeito que vocês vissem as principais formas que isso pode ser apresentado, tá? E eu espero que vocês consigam fazer as questões que eu deixei para casa. De qualquer forma, semana que vem eu tô de volta e falaremos sobre mais trigonometria, tá? Claro, vamos avançando, né, no conteúdo, mas se vocês tiverem dúvida, eu espero conseguir dar conta e responder todos vocês. Estou atrasado, tá? Tem muita pergunta no meu Instagram, mas eu vou responder todo mundo, vou chegar lá, tá bom? Um grande beijo, obrigado. Pera aí, deixa eu acabar a aula aqui. Leandro Vieira já tá aqui, né? No momento que ele vai me demitir. Tá? Bem cagado, gente. Leandro Vieira já chegou. Vamos lá. Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Fui, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.